Estado de espírito. Pode ser que tudo seja resolvido pelo tempo. Estado de espírito é como entender o tempo, sabê-lo, saber o que fazer e como se manter vivo e feliz. Esse estado é uma ideia que termina em si próprio, pois como entendemos o mundo, tudo é determinado por ele. Assim, quando interpretamos o que ele diz, podemos estar numa outra dimensão. Essa dimensão é como funciona o tempo, que é parte dele. Mas interessa que o que sabemos hoje não necessariamente fará parte do estado. Para que ele funcione, é necessário que se trabalhe em busca dele diariamente. O que diz o estado? Ele impulsiona o tempo, se chove, se faz sol, frio, ou se devemos correr para alcançar nossos objetivos. Todos devemos buscar estado de espírito, mas nem todos chegam a tempo. Por isso é necessário que se tenha ideia do que se vai fazer, princípios por que lutar e esforço para decidir as escolhas da vida. Todas as ideias cabem no estado, mas a simples mudança no tempo faz com que sejamos todos unidos em comunhão, mesmo sem querer. O estado está preso ao estado de espírito. Isso não existe o um para que haja explicação. O mundo existe para o sistema e nesta mesma etapa, além do que conhecemos, precisamos entender aos poucos. A esfera do planeta insere-se ao mesmo tempo a comunhão de todos, e isso colabora para que não exista sistema. Sucede que, se vivemos todos no mesmo estado, a vida vai dizer o que temos que fazer. Por isso, quando tentamos movimentar nossas ideias pelo trabalho, fica mais difícil entendê-lo. Entendo eu como um ser que trabalha, mas que para isso também quer ter estado, pois muitos sofrem com a falta de algo organizado. O mundo funciona igual para todos, mas cabe a cada um fazer a unicidade de sua ideia, seu trabalho. Visualizamos tudo em estado de espírito. Infelizmente, isso não é bom sempre, porque homens que somos queremos mais sempre. O arrependimento é algo que não se dá facilmente, por isso devemos escolher a culpa como um processo indivisível de si. Sendo necessário, não tenha medo de perguntar-se como está você hoje, no sentido de estado de espírito, pois você receberá a resposta naturalmente. O mundo não quer que você se preocupe com as coisas, mas com você mesmo. Eu faço isso todos os dias, pois isso é como uma meditação, porém devo fazer minha parte para que o Prime faça a sua. Como ninguém manda no tempo, os espíritos fazem do mundo um lugar melhor. Por isso, na tentativa de manter um tempo bom, resguardamos para nós todos os momentos bons, para que sejamos felizes e que nos sintamos bem. Nosso espírito deve manter as coisas no lugar e dar manutenção às suas ideias, porque isso é que é importante. Óbvio que exigirá esforço, às vezes sacrifício, mas no final do dia, o mundo vai agradecer em sonhos. Quando fazemos escolhas, o mundo vai facilitar as coisas para nós, mas isso requer que pensemos um pouco, pois nem tudo vem de graça e escolher é algo muito difícil. Jesus mesmo diz, decidam, esse é o ponto crucial. O princípio que tem cada espírito é fazer de sua ideia um próximo objetivo, mas para isso é necessário uma programação. O mundo está cheio de ideias, mas devemos viver somente as nossas, para que tudo que nos é digno seja óbvio do que queremos fazer naturalmente. Os espíritos falam, mas isso no mundo das ideias não quer dizer muita coisa. Contudo, transmite alguma ideia, para que não nos sujeitemos a fazer da vida um impropério. O desejo de cada um é assim, é observado por cada pensamento que temos. Com isso, nossos ideais também são transmitidos, seja da mesma forma ou não. O espírito comum tem planos. Mas quando só se tem planos, seu pensamento exigirá suas ideias, o que lhe compromete com a organização que lhe é própria. E não é bom isso para si nem para o Prime. É necessário que nos livremos de alguns meios a se atingir os objetivos. Para isso, abrir mão vai ser a ponte. O momento oportuno ou não, só você saberá, pois a comunhão que faz do tempo a ideia quer que você saiba o que quer e o que está fazendo. Isso é interessante de se conhecer. Conhecer os espíritos é muito bom, fazer amizades, observá-los, transmitir sugestões, mas nada como alimentá-los, o que diz que nada do que se quer conseguimos sonhando, é preciso ir à busca. Fazer do que se é preciso a busca é o primeiro pensamento, mas tem-se por completa a ideia de que o caminho deve ser sabido. O comportamento deve ser uno, sem observação do tempo, para que se viva em comunhão com todas as pessoas e com o plano que se viu até aqui. O Prime diz a todos os espíritos no mesmo tom e frequência, infelizmente não a todo momento. Por isso requer de nós respeito e trabalho, porém vamos esperar também que ele faça a sua parte. O espírito sem estado é uma forma de vida sem respeito algum, pois se compromete com uma missão que não existe. Por isso, o mistério de se conhecer o alimento
faz com que se submeta às escolhas dos outros. O que quer Deus de nós no Espiritismo é que sejamos felizes, mas para isso Ele vai observar o que fizemos com o nosso espírito, pois Ele vai dar a chance de conhecermos o pão do qual nos alimentaremos. Isso se por nós for merecido, senão perderemos a chance de conquistar o que indico ser a máxima ideia. Para que entendamos nosso próprio espírito, não é necessário que sejamos espíritas, pois o espiritismo mesmo não é religião, mas doutrina. Porém, não merece aqui que teçamos comentários. Mesmo assim, vale a ressalva. O que os espíritos querem, além do próprio querer, é desvendar mistérios, a busca real. A justiça existe somente no mundo dos espíritos, pois a realidade que existe de todos, uma única forma, faz com que tenhamos ideias sem fim. Por isso, recarregue seus ideais sempre que puder, pois a justiça é o caminho de todos. O ideal da justiça é somente paz, mas é penosa a ideia de conquistá-la sozinho. A vida por si só não retira os obstáculos que temos, por isso nada sugere que busquemos a justiça todos os dias. Devemos buscar o que nos alimenta. Por isso, a sabedoria das ideias nos segura quando mais queremos ser livres. É preciso ler para entender, pois as histórias, a filosofia, documentários, noticiários vão nos instruir dos próprios pensamentos, o que sintetiza a vida em 2 momentos, o que queremos e o que vamos fazer. Igualmente, para que conheçamos mais, é preciso que passe o tempo aos poucos. As pessoas, ou se você preferir chamar de espíritos, estão juntos sempre. Pois assim como o sol é para todos, as pessoas vêm e vão e se conhecem naturalmente, porque ninguém consegue viver sozinho. A própria justiça não é o caminho mais correto a seguir, pois o que diz nós mesmos o que vamos fazer acaba sendo um comprometimento mais danoso. Explico. Quando queremos algo com o coração, conquistamo-lo sem precisar pensar em nada, o que de um lado é bom, mas Deus ou a entidade que você acredita com todas as suas forças vai exigir mais e a mesma coisa novamente. Para tanto, entendamos o mundo como um presente, para que se veja por detrás da interpretação o que temos dele, o que se viu do futuro. A paz tem essa ideia. O que dizer sobre um futuro se nada no mundo dos espíritos acontece de bom? Explico, quem não trabalha não come, quem não procura não vê. Por isso planejar é interessante, mas para isso é necessário dar manutenção através do trabalho, para que possamos não entender o mundo, mas entender o mundo dos espíritos. Nesse mundo, dizer sobre um ideal é implacavelmente impossível, pois dentre inúmeras ideias, a de cada um tem mais valor. Por isso, os espíritos sugerem que nada que seja universal pode ser plausível por esta etapa. Desejar é mais do que necessário, mas para isso o trabalho é tudo que se completa por si mesmo, pois aliena o homem, dá fome a ele e faz com que ele veja suas próprias ideias. O desejo vai funcionar na pessoa naturalmente, o que indica-nos que devemos planejar já com a sabedoria guardada, no tempo certo. Os espíritos fazem da vida uma vida comum. Por isso, tudo que seja graça passa pelo crivo de um Deus que infelizmente não existe. Para tanto, é preciso que se faça necessário um óbice paciente de projeto-lei. Explico, o mundo é incomum, somente quando não conhecemos as pessoas, o que nada quer significar que podemos atingir os objetivos quando queremos. Por isso, esqueça-se de lembrar o porquê de você ter vindo ao mundo, pois os critérios dos outros não se importam com você. Onde vivemos, os espíritos possuem líderes e por isso mesmo o respeito advém deles, o que sugere que o que passa pela ideia de quem trabalha façam com que a honra cresça dentro do seu coração. A vida é unânime em decidir isso por nós. Estado de espírito não converge as pessoas a um ideal comum, pois se trata isso de revolução, e hoje isso parou de ser procurado. O estado de espírito existe para que entendamos o mundo como um conhecimento possível de ser praticado, o que nos sujeita a uma situação mundana. Para tanto, suplique pelas suas próprias ideias, pois nada do que seja fato pode ser. E digo isso para todos os muitos que entendem a sabedoria mundana e que fazem do pó seu espírito. E isso é que nos dá força para seguirmos a luta. Viver é somente existir no lugar onde se está. O estado de espírito fala muito sobre isso, porém é preciso que se trabalhe para que se sinta, e mesmo assim, ao final de uma etapa, o mundo vai nos colocar na mesma situação de antes. Entender o mundo não é tarefa fácil para os espíritos, por isso o estado de espírito deve ser exigido de nós quando queremos ou não. O que isso implica dizer é que o interesse pelas coisas nos é tirado toda vez que abrimos mão de algo. Dizer com isso o que se quer para o outro não vai levar a nada,
mas sujeitar-se e se aproximar do Prime é a melhor saída. O princípio não é buscar a si mesmo, mas entender o que o outro deseja, pois desejos no mundo dos espíritos é o que faz lei, porém esse critério deve ser válido para todos. O que quero dizer com isso é que se você não viver, além do que nada vai cair do céu, você vai ficar parado e o tempo vai passar. Estado de espírito faz com que esse tempo seja participante de uma escolha, mas nem por isso vamos deixar de acreditar que ele está com o Prime. Estejamos aptos a decidir o porquê de querer tanto se sentir bem, mesmo que isso só nos quer mostrar que estamos felizes. A experiência que nos conta é como o estado de espírito traduz os mais novos como queremos dizer as coisas, como queremos que elas se dão. O respeito é para isso necessário em todas as medidas, e ouvir como se quer que seja necessário é mecanismo que só o trabalho dá e nem sempre se consegue experiência só por esta ideia. Explico. Tudo o que fazemos na vida tem um propósito, mas a paciência faz com que trabalhemos melhor. Isso é bom. Quando estamos ocupados, o momento é único para nós. É independente como os outros pensam, porque nada do que não é feito é pensado ao mesmo tempo. Acredite. Os espíritos não precisam entender mistérios, isso é para o Prime. O espírito em si procura sua alma e isso não precisa que se diga em projetos, pois a lei se encarrega de mostrar a nós que para tudo que seja, digo, se observa posteriormente. Entender esse processo é o que é o correto. O mistério de cada espírito é algo a se procurar diariamente. O que ocorre com o trabalho naturalmente, mas isso nada tem a ver com o pensamento, pois o trabalho mesmo só é necessário que se tenha como ideal o respeito, depois a honra, mas que por um lado transmita boas coisas e não maus presságios. Tudo o que fazemos quer dizer alguma coisa, nada é em vão, e esse é um pensamento encorajador. Um espírito tem uma ideia, outro terá também, e se juntos estiverem, será um processo único, cada um com a sua, o que em pensamento produz a paz. Explico, o pensamento no mundo dos espíritos quer dizer boas ideias, mas ele, quando só, vai indicar que façamos algo a mais, um trabalho com uma produção a mais. Tudo no mundo vivemos com vida, com trabalho, com sentimento. Porém, nada disso conta quando se pensa em um mundo dos espíritos, pois esse todo tem a ver com o alimento que nos susterá na sequência. Explico, para trabalhar é necessário que sejamos fortes, alimentados, vivos, mas para isso é preciso tempo. O espírito deve trabalhar, mas o trabalho tem destaque quando vivemos dele. Prescrever uma ideia é correr atrás do tempo que nos é dado, posto que já se tem o escolhido, o que faz com que pensemos mais sobre trabalho, o que é bom por um lado e ruim para o outro. É bom, pois aliena só aos poucos, distrai, faz-nos sentirmos úteis e ajuda um e outro. Ruim, pois não transmite as ideias tão facilmente, e seu progresso é indivisível, quer dizer, seu tempo passa como o das outras pessoas. Outro ponto que é interessante é que podemos nos identificar com os espíritos, pois todos eles querem transmitir algo. Há pessoas que julgamos belas, outras não, com características próprias e como gostaríamos que ela ou ele fosse. Há quem se identifique com Deus, há quem se identifique com o diabo. Isso não quer dizer nada, porém tudo ou mais é verdadeiro, pois nada se produz a partir disso. O que quero dizer é que não há mudança que o mundo entenda se não vier de dentro para fora. Até as músicas dizem isso. Os espíritos muitas vezes precisam trabalhar mais, mas não se entende o porquê desta ideia. Quando trabalhamos, o tempo passa devagar, mas quando temos algo em mente e o tempo ao mesmo tempo, conta para que quando precisamos fazer algo, vai ser preciso, depois de uma escolha, fazer com que nos comprometamos com o que for escolhido. Precisar de ideias os espíritos também precisam, mas na realidade o mundo não escolhe para quem recairão as boas, mas todos têm como comum o tempo, e isso se viu trabalhando. O espírito deve ajudar sempre, pois teoricamente o mundo só tem seu tempo em comunhão, o que sugere que as ideias surjam do som. Explico, quando ouvimos algo, normalmente temos que externar, mas quando se tem algo em mente, é necessário que se veja no mundo das próprias ideias, o que diz que devemos trabalhar para viver e não só para comer. A vida não vai indicar o que fazer, mas que sejamos cúmplices de tudo o que esteja seguro e ao mesmo tempo em comunhão.